Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 6, no verso 18. E diz assim a palavra do Senhor: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. No 19 diz: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, nesses últimos capítulos aqui, que Paulo está dando as últimas recomendações, as recomendações finais da sua carta à igreja de Éfeso. E nós tratamos da armadura, e a armadura são coisas são artefatos de proteção. Uma armadura é uma proteção. E ele diz que nós temos que tomar toda a armadura de Deus. Se nós queremos permanecer firmes, se nós queremos estar firme e poder resistir no dia mau, nós vamos ter que tomar toda a armadura de Deus e estar protegido. E protegido em Deus, porque na verdade Deus é a justiça, Deus na salvação que Deus nos dá. Na fé, com fé na palavra de Deus, de que Deus está no controle de todas as coisas. Agora, existem coisas aqui, artefatos ou coisas que são colocadas por Paulo que é acrescentado e não fazem parte, eu acredito, da armadura, mas de armas de guerra, como fala em 2 Coríntios 10, 4, as armas da nossa milícia não são carnais. E aí nós entramos na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu tenho certeza que em tudo, quando o inimigo se levanta com engano e trazendo as suas ciladas e armadilhas, e nós nos aferramos à palavra, e resistimos e permanecemos no que Deus diz, o inimigo vai fugir de nós, como disse Tiago, porque o inimigo não resiste, ele não vai resistir a esse ponto, ele quer rebeldia, ele quer estar entre os rebeldes. Então, quando tu te aferra à palavra de Deus e tu te submete a Deus, o inimigo vai ter que bater em retirada. Agora tu tem que permanecer firme na palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas não querem nem saber o que a palavra de Deus diz. Em determinadas situações, as pessoas não querem saber, não, mas a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim, não me interessa o que a Bíblia diz. Não adianta, o que a Bíblia diz não me interessa. Mas nós temos que ser bíblicos e a gente tem que dizer, olha, Deus fala assim, as coisas podem parecer totalmente diferentes. O inimigo pode criar uma situação totalmente diferente e disfarçar uma situação. Ele é mestre do engano, então te mostrar um mundo maravilhoso, te mostrar um mundo colorido e te oferecer o céu. Mas o que ele, no final, vai te entregar é tu ser companheiro dele indo para o inferno e sendo lançado no lago de fogo. Porque esse é o destino final de Satanás. Ele vai ser lançado no lago de fogo. Ele passa 1000 anos no abismo, depois na rebelião final, ele é lançado no lago de fogo, onde está o anticristo e o falso profeta. E aí, se tu te irmanar com ele, tu vai ter o mesmo destino. E todos aqueles que seguiram a Satanás na sua rebelião vão ter o mesmo destino. É o destino dos ímpios. É interessante, eu não vou perder de falar, porque é um versículo maravilhoso que se encontra na Epístola de Judas, um capítulo só, mas o verso 14 e 15 são preciosos demais, e é bom marcar na tua Bíblia. Diz assim: e desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e
por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então tu vai encontrar aqui 1, 2, 3, 4 vezes o juízo de Deus contra a impiedade, ímpios, impiedade, palavras que os ímpios pecadores, e impiedade eu já falei, ímpio é viver contrário à palavra de Deus, ele vive totalmente no contrário, ele é contrário à vontade de Deus, ele é contrário à palavra de Deus, ele vive totalmente ao contrário, esse é impiedade, ele é o rebelde, ele não se coloca debaixo da vontade de Deus. E esse versículo é tremendo. Então Deus vem para condenar. E aí é interessante. Na primeira vinda, os evangelhos trazem Cristo na sua humilhação. É a revelação de um Cristo humilhado que vem para morrer. Mas o Apocalipse traz um Cristo glorificado. E ele não vem para morrer. Agora ele vem para matar e condenar. No Evangelho, ele vem para dar vida e ser condenado por nós, e por nossa causa. Agora, no Apocalipse, ele vem para tirar vidas e para condenar todos que viveram contrários ao Evangelho de Cristo, o seu Evangelho. Então, é tremendo. E aí, por isso que muitas vezes eu fico perplexo quando as pessoas gostam de fantasiar o profeta do amor, como se o nosso Deus ele não fosse um Deus de vingança. Ele ama, mas ele é justiça e ele vai condenar. E no Apocalipse tu vai ver que no capítulo 6, os homens apavorados porque para se livrar da ira do cordeiro. Aí tu fica pensando, um cordeiro é um animal inofensivo, um cordeirinho, tu olha assim, é difícil uma pessoa que não ache bonito, que não admire um cordeiro. Agora, esse é o Cordeiro de Deus, e ele vem para fazer justiça contra todos que viveram impiamente, que viveram contrário à sua palavra, que não obedeceram o seu evangelho, e ele vai condenar, ele vem no Apocalipse para matar, não é mais para dar vida e nem é para morrer, é para matar e para tirar a vida. E ele veio para ser condenado por nós, agora ele vem para condenar. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra de Deus. Então, tu não pode te revelar, tu tem que se submeter a Deus, por mais que seja difícil pedir ajuda. E aí nós temos a força e o poder do Espírito Santo para que nós possamos cumprir com essa missão. Eu falava no último áudio sobre orar em todo o tempo, então tu orar é falar com Deus. Então tu vai ter que manter uma comunhão diária com Deus e que a presença de Deus seja real na tua vida. E aí Paulo fala que essa oração e súplica é uma oração e súplica no Espírito. E aí tu vai para Romanos, no capítulo 8, Paulo diz e fala sobre o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. E se alguém não tem, Romanos fala, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se tu não tem o Espírito de Cristo, tu não é de Cristo, tu está te enganando. Agora, se tu tem o Espírito de Cristo, tu é de Cristo, e esse Espírito, conforme Romanos 8, 26, ele diz, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos a obra de 2 intercessores, Cristo intercedendo diante do Pai por nós. E o Espírito Santo em nós intercedendo de uma forma inexplicável. E aí Paulo diz, nós não sabemos, nós não temos, não sabemos o que havemos de pedir. Como convém a Deus, nós não sabemos o que havemos de pedir. Como convém, mas o Espírito, ele intercede por nós. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quer dizer, não tem como exprimir, não tem como explicar, mas Deus conhece. E esse gemido, esse clamor, essa intercessão do Espírito Santo
chega diretamente ao coração de Deus, porque diz no 27, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele vai interceder conforme o plano e o propósito de Deus. Tu não conheces o plano e o propósito de Deus para a tua vida. Tu não sabe o que está determinado por Deus que tu passe. E o que Deus quer que tu vá passar. Muitas vezes nós temos um plano, mas Deus tem outro plano. E aí, o Velho Testamento, eu acredito que, não vou puxar agora, mas Isaías fala, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Então, é diferente o que Deus quer, mas o Espírito Santo conhece e ele intercede, e Deus sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele, segundo Deus, ele intercede para nós, segundo o plano de Deus. Então, a oração e súplica no Espírito tu vai ter que depender do Espírito Santo de Deus para fazer a tua oração e a tua súplica. Para que tu esteja totalmente dependente de Deus, para que as coisas saiam da forma como Deus deseja. Então, toda oração e súplica vai ser no Espírito, vai ser na direção, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos ter que aprender, e isso não é fácil. Alguém disse, eu não sei quem foi que falou, não é o quanto nós temos do Espírito, mas é o quanto o Espírito tem de nós. Então, tu tem o Espírito Santo na sua plenitude, eu tenho o Espírito Santo na plenitude. Deus não deu o Espírito por medida. O Espírito Santo veio habitar em nós, ele habita conosco, está conosco. Foi o que Jesus prometeu. E quando Jesus falou do Espírito Santo, ele é outro consolador. É interessante essa passagem. Vamos pegar João aqui, porque aqui tem uma palavra bastante interessante. João 14, 16, e vos rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo já estava habitando com eles, mas agora ele vai estar em vós. Ele vai estar em vocês. E quando fala aqui que ele dará outro consolador, do grego a palavra é alós, é outro igual. É outro igual, é outro. Vai dar outro consolador, mas é igual a Cristo. E essa palavra é interessante, porque muitas vezes tem outra palavra, me parece que é homos, que é o mesmo, do mesmo. Agora aqui é outro, mas é outro igual. Quer dizer, a missão e a função que ele vai exercer é outro consolador, é como Cristo, o que Cristo fez pelos discípulos, o Espírito Santo está fazendo na nossa vida, é o Espírito de verdade, ele vai nos guiar, ele vai nos dirigir. E ele vai estar conosco. Então ele está conosco, ele habita conosco e está em nós. Agora, é aprender a que ele esteja no controle, é que ele esteja controlando a nossa vida. E aí vai haver os sinais da presença do Espírito Santo testificando que nós somos filhos de Deus. E vai ser as coisas que Paulo nos chama, diz que nós devemos, em Gálatas 5,16, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, é aprender a andar e deixar que o Espírito controle. Agora, é andar com Deus, é aprender, e nós não sabemos. Nós não temos esse conhecimento, nos falta de aprender a depender do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos aprender. E essa oração e súplica vai ser totalmente na dependência do Espírito Santo. Tu vai ter que aprender a ser totalmente dependente do Espírito, para que essa oração chegue. Então é aprender a depender, a esperar no Espírito, para que as coisas sejam
uma intercessão conforme Deus, conforme o que Deus deseja. E aí são as coisas que são interessantes, é como Deus quer. E quando Jesus ele se encontrava próximo à crucificação, próximo a ser morto, e ele clama a Deus, ele diz, olha, não é como eu quero, é como tu quer. Então, não é só o que Deus quer, não é só o que Deus quer para a nossa vida, é como Deus quer. E esse é a maioria das vezes é o problema. A forma de Deus é diferente, é como o Senhor opera na nossa vida de uma maneira surpreendente, de uma maneira que nós não compreendemos. E aí vai ter que haver sempre o quê? Essa dependência do Espírito. Tu vai ter que aprender a depender do Espírito Santo de Deus para que possa haver uma oração satisfatória. Depois Paulo fala, diz assim, vigiando nisso, e aqui é interessante, vigiando. Quando Jesus ele fala em Mateus aos discípulos e ele ensina, ele diz, chama os discípulos à vigilância. E aí ele diz que eles devem vigiar. Nós vamos pegar esse texto agora aqui. Vamos chegar aqui em vigiar e orar. Aqui, Mateus 26, 41. Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aqui essa vigilância, tem que vigiar nisso. Na própria oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar para que nós não venhamos a cair em tentação. Que Deus não nos deixe cair em tentação. E aqui diz, vigiem, estejam vigiando. Vigiem nisso e orem. E aí é interessante o termo que vigiar está antes de orar. Porque tu ora conforme o que tu está vigiando. E isso também é algo interessante, tu tem que vigiar, e conforme tu está vendo as coisas, tu vai orar conforme a tua vigilância. Não é estar orando e depois e vigiar, não, tu ora baseado no que tu está vigiando, tu está vigilante. Existe um termo antigo que se diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então tu está vigiando dia e noite, vigiando e orando, tu está te observando, tu está cuidando, tu está sempre em vigilância. Então, e tu vigia no quê? Vigia nisso. Nessas coisas que Paulo está trazendo, tu vai vigiar em tudo isso. Está controlando, está cuidando. Nós vivemos dias maus, os dias são maus. E aí nós vamos ter que poder resistir no dia mau, nós vamos ter que estar vigilante, estar firme. E Paulo está dizendo, nessas coisas tu tem que estar. O inimigo está preparando ciladas, e são astutas ciladas. Os dias são maus. Tu tem que remir o tempo e tu tem que estar vigiando. Tu não pode ser bobo, tu não pode ser pego desprevenido. Tu não pode ser pego desatento. Os dias são maus, então tu vai ter que cuidar. Vigia nisso, o inimigo está armando cilada, o diabo é um mestre do engano, não te deixa enganar, vigia, isso é engano. Muitas vezes nós temos que nos perceber que essa não é a voz do nosso pastor. Tem muitas mensagens no mundo que tu olhas, poxa, tu tem que discernir, essa não é a voz do meu Senhor. Mas tu só vai conseguir entender quando tu conhece a voz do teu Senhor. Eu escutei que se treinam pessoas, pelo menos nos Estados Unidos eu escutei que fazem assim, que alguns bancos treinam os seus funcionários que lidam com dinheiro para conhecer quando uma cédula é falsa. Eles dizem que
a pessoa fica lidando só com o verdadeiro, com verdadeiro, verdadeiro, sempre o verdadeiro. Quando chega uma nota falsa, a pessoa vê, não, é diferente, ela se dá conta que não é igual, porque ela só está lidando com o verdadeiro. E aí se explica por que isso, porque existe muitas formas de falsificar. Se falsifica de várias maneiras. Então, não tem como eles trazer só o falsificado. O falsificado é diverso. Então, você treina sempre com o quê? Com verdadeiro. A pessoa está lidando com verdadeiro. Daqui a pouco larga o falso, a pessoa, opa, é diferente. Tem alguma coisa estranha. Então, quando tu aprende a ouvir a voz do teu Senhor e tu ouve a voz do teu, poxa, que isso é estranho. Essa não é a voz do meu Senhor. Porque tu está acostumado, porque tu te acostuma com o que Deus fala. E hoje, eu quando escuto certas coisas, eu fico, quem sabe eu seja chato, mas eu digo, poxa, essa não é a voz do meu Senhor. Isso não é a voz do meu Senhor. E muitas vezes são mensagens como no Velho Testamento se traz muitos, os falsos profetas diziam, paz, paz, quando não havia paz. Jerusalém, já disse, Jerusalém estava caindo sob o domínio babilônico e era a ordem de Deus disse, vai cair. E caiu. Mas mesmo assim os falsos profetas disseram, não vai cair. Vai haver paz, e paz, e paz, e paz. E Jeremias dizia, não vai ter paz. E hoje é a mesma coisa, o homem está em inimizade contra Deus, isso é bíblico, é o Evangelho. O homem está debaixo da ira de Deus, e ele vai sofrer de Deus, mas eu digo, não, paz, Deus é só amor, é paz, Deus quer ter paz com todo mundo, mas é a paz através de Cristo. Agora até lá, se tu anda segundo o curso desse mundo, tu está em inimizade contra Deus, não vai dar certo, e tu pode te juntar com tudo. E eu gosto de colocar todas as religiões que não são bíblicas, e até dentro do cristianismo, ramificações, fazem o homem se sentir bem consigo mesmo, que o homem está bem, que tu tem que olhar para dentro de ti, que tu tem força, que tu tem capacidade, que tu tem que confiar mais em ti, e te mostra um outro caminho para chegar a Deus, outro caminho para chegar ao céu, outro caminho para realização, outro caminho para a eternidade. Desculpa. Mas é falso. Biblicamente é o engano. E esses caminhos são todos respaldados por Satanás e pelos seus demônios e pelo mundo, pelo sistema. Não, fica tranquilo. É óbvio que tudo que for contrário, que distanciar o homem da verdade, o pai da mentira está dando o carimbo dele, está dizendo, é isso aí, e ele vai operar sinal de mentira e de engano para prosperar o engano e a mentira. Então, tudo que é contrário, tudo que tu imaginar que se levantar no mundo, que é contrário à vontade de Deus e o plano de Deus, o inimigo, no seu sistema, ele está dando o seu carimbo, o seu aval, é isso, e ele dá respaldo. E aí com sinais e prodígios de mentira, e aí as pessoas são enganadas, e aí, como disse o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo que os homens maus vão enganando e sendo enganados. É um caminho que tu engana e tu é enganado. Pega 2 Timóteo 3, no verso 13. Mas os homens maus enganadores dão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então, quantos hoje se diz que no inferno não existe incrédulo, nem ateu? Se diz isso, quem está no inferno sabe que Deus existe e que não tem incrédulo nenhuma para Deus, é verdadeira. Agora imagina essas pessoas que enganaram, que criaram religiões e que enganaram um monte de gente e foram enganados e hoje estão no inferno, biblicamente estão no inferno, se não se voltaram para Cristo na última hora e não se arrependeram das suas obras más e não se voltaram para Cristo como aquele condenado, daqueles dois condenados que estavam com Cristo, como se volta na última hora e reconhece que é justa a sua condenação
dos dois malfeitores que são condenados com Cristo estão no inferno, biblicamente estão aguardando para ser largado no lago de fogo. Agora eu tenho convicção que essas pessoas receberam de Deus a oportunidade, mas eles amaram mais o engano e amaram mais a mentira, que parece que a mentira nos fascina, nos engana. Hoje a gente vê um fascínio muito grande por essas coisas assim, pelo ocultismo, pelas coisas assim esotéricas, essas coisas assim que ninguém entende, mas que existe uma promessa de uma ligação com o universo, uma promessa de que tu vai estar irmanado com todas as coisas das estrelas, dos astros, e tu tem que te juntar a isso, porque tu faz parte do universo todo. E daqui a um pouco já vai, tu é Deus, e Deus está em ti, tu é Deus e tudo é Deus, e aí e todo mundo gosta. E muitas dessas coisas entram na igreja, tem gente que gosta de viver na igreja e gosta da ficção, e gostam das coisas assim, das coisas que são de cinema, mas não são bíblicos. Então, às vezes eu fico pensando dessas pessoas que criaram religiões espirituais, e onde se encontram agora? Pega o Hipólito Leon Denisart Rivail, o Allan Kardec, que escriturou a doutrina espírita kardecista, mas que é uma doutrina que não é nova, e que isso surgiu lá na Babilônia. E quase todas essas pessoas, todos os povos pagãos, acreditavam na reencarnação, na consulta dos mortos. Tu pega o budismo, reencarnação, tu pega o hinduísmo, reencarnação, os egípcios criam na reencarnação. E a reencarnação vem lá da Babilônia, do império de Nimrod, quando ele se declara Deus. E aí a esposa dele, depois que ele morre, tem um filho chamado Tammuz, e ela se tornou sacerdotisa, e ela diz que o filho Tammuz é a reencarnação de Nimrod. Ele é um deus também. Desculpa. Ele é um deus. E aí isso surgiu ali, a adoração aos astros, a divisão do céu nos signos dos zodíacos, tudo surge da Babilônia, dos caldeus. Surge dessa Babilônia. Todas as religiões falsas surgiram da Babilônia. E aí os deuses vão, quando os povos vão povoando a terra, eles vão levando, e aí muda só o nome, mas é o mesmo. O nome da esposa de Nimrod era Semeríades, e ela se torna a rainha dos céus, e aí ela se declara deusa. E aí conta a história da humanidade que Tammuz foi morto por um javali selvagem. E aí ela chora por Tammuz por 40 dias. E aí Tammuz ressuscita. Olha a história que vai dando. Diz que desse 40 dias de choro por Tammuz, diz que é a origem da quaresma católica. Não é do cristianismo, porque tu não vê quaresma em nenhum lugar da Bíblia. E da onde surgiu? Dizem, eu não estou atestando, mas eu já escutei, já vi estudos, que a quaresma surge desses 40 dias de choro por Tammuz até que Tammuz ressuscita. E aí surgiu a quaresma, e a quaresma está no meio do cristianismo. Mas é tudo engano, biblicamente é tudo engano. Aí como eu gosto de dizer, poxa, se fosse dizer assim, o que tu acha? Tu acha legal que o homem venha a reencarnar e ter 1000 reencarnações até que dê certo? Eu digo, poxa, eu aprovo. Se Deus me perguntasse, eu digo, poxa, seria legal se todo mundo tivesse 1 milhão de chance. E até acertar, e aí dizer, Deus, agora acertei, e Deus recolheu ele. Bom, agora estava legal. Mas não é assim, é uma chance só. Se tu analisar essa chance, eu abri esse parênteses, já é um parênteses pesado, eu fico pensando, olha os anjos caíram, enganados por Satanás.
e não tiveram outra chance. Aí nós temos os anjos eleitos de Deus que se tornaram santos, e de uma forma que a gente não entende. Teologicamente se diz que eles são perfeitos e eles não pecam mais. Mas os anjos caídos não tiveram nenhuma chance de oportunidade de se voltar. Eles se tornaram demônios e se perderam para sempre e não tiveram oportunidade. Agora Deus deu oportunidade ao homem de voltar, de se voltar para Ele, mas é uma vida só, depois disso vem juízo. Aí tu tem uma vida inteira para se voltar para Deus, tu está em rebeldia, tu é inimigo de Deus, mas Deus te dá chance. Agora os demônios não tiveram chance nenhuma, quem sabe pelo nível de conhecimento que eles tiveram de Deus, eles não tiveram. Agora Deus nos dá a chance. Agora depois da morte não tem mais saída. Aí, como diz Jó, é só esperar o último dia, quando todo mundo for ressuscitar e cada um vai ser julgado. E isso é interessante. Eu abri esse parênteses aqui porque nós entramos em vigilância. E aí tu está vigiando, nisso tem tanto engano, tanta coisa enganosa, e as coisas estão entrando para dentro da igreja. Aí nós temos uma confissão positiva, tu fica dizendo só coisa boa. Pois não é bíblico. No mundo de Jesus tereis aflição. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele sofre as aflições. Um bom soldado de Cristo é assim mesmo, não esquenta a cabeça, é desse jeito. E Paulo diz, olha, eu já avisei para vocês, é com tribulação, é com luta, não é melzinho na chupeta, que tudo vai dar certo. De vez em quando não vai dar certo, mas está saindo como Deus quer. Mas hoje não, confessa positivamente e Deus quer que tu seja feliz e vai dar tudo certo. Não vai. De vez em quando tu vai perder um filho, tu vai perder pessoas nessa jornada, tu vai perder pessoas que tu ama. Vão cair, vão morrer, Deus vai levar antes do tempo e tu vai ficar perguntando por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus quis, porque é o plano de Deus. Salmo 115, me parece, o Salmo 115 ou o Salmo 15, diz que Deus está no céu e Ele faz tudo conforme o que lhe agrada. Eu vou pegar aqui, Salmo 115, verso 3, mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. E aí tu fica pensando, por quê? Porque Deus quis. E nós não vamos ter entendimento, como muitas vezes tu diz para o teu filho, só faz isso, e isso. Por quê, pai? Porque é para fazer, porque ele não vai entender e compreender, se tu tentar explicar. Então tu diz, não, porque eu estou demandando, porque é o que eu quero e pronto. Então muitas vezes Deus faz isso, faz as coisas e a gente diz, por quê? Porque Deus quis. E nós não vamos ter um entendimento pleno, mas Deus sabe que é o melhor. E quando tu está dizendo para o teu filho, faz isso, tu está fazendo porque tu quer o melhor, e Deus faz o que lhe agrada. E a gente tem que dizer, bendito seja o Senhor, embora que a gente não entenda. Nós não vamos compreender. E nós vamos parar aqui, mas nós vamos vigiar nisso, nós vamos estar vigiando, porque nós temos muito engano. Nós temos ainda a teologia da prosperidade. E há igrejas inteiras montadas em cima de coisas do mundo. Não é? Ninguém está pensando em coisa do céu, como Paulo fala aos Colossenses, busque as coisas do alto. Busquem as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Busquem as coisas do alto, Colossenses 3. Mas aí nós temos igrejas inteiras montadas em buscar as coisas da terra. Em só buscar as coisas que são da terra. Então aí a gente fica pensando, poxa, como? E aí é só carro, é casa, é dinheiro, é tudo. É só nas coisas que são terrenas. E aí em Filipenses, no capítulo 3, 19, Paulo diz assim, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. E aí tem uma igreja montada só em coisas terrenas, é só no que o mundo oferece. Igrejas inteiras baseadas na busca do que o mundo tem, do que o mundo dá, e não se pensa nas coisas altas, não se busca a eternidade. Eu me lembro que eu comentei que eu cheguei a eu pouco tenho contato porque eu fico muito em casa, mas eu conversei com um rapaz, eu estava na minha casa e ele veio, ia levar umas coisas, e aí conversando eu perguntei, tu já é salvo já? Conversando, eu digo, tu já é salvo? E ele disse, eu sou da igreja tal. Aí eu fiquei olhando,
Eu digo, ele é da igreja tal. Mas não foi isso que eu perguntei se ele já era salvo. E ele se agarrou e disse, não, eu sou da igreja tal. Como se a igreja trouxesse salvação, como se a igreja fosse a arca de Noé que está dentro, está salvo. E aí ele me declarou que ele era da igreja tal, que é uma igreja que, ao meu ver, está agarrada às coisas só desse mundo, buscando só as coisas desse mundo. Mas eu sei que nós podemos estar enganados e Deus pode estar agradado, Deus pode estar contente com essa igreja, mas biblicamente a gente fica meio perplexo. E aí nós temos que estar buscando ser bíblico. E a Bíblia diz, busque as coisas do alto. Pense as coisas do alto. Não pense no mundo. E Paulo condena, nós só busco as coisas do mundo. Pai, nós temos graça pela Tua palavra e pedimos a Ti, nos ajuda a ser bíblicos, a cristãos bíblicos, que a Tua palavra seja aplicada à nossa vida, que nós possamos estar vigiando nessas coisas, que nós temos adversário, que existe uma batalha espiritual, que o nosso inimigo está sempre agindo com engano, enganando, acusando a Deus no meio da igreja e nos fazendo crer na mentira, que nós possamos vigiar e nós possamos saber que não é a voz do nosso Senhor, para a glória de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.